A pós-modernidade é um desencantamento de um futuro certo e garantido promovido pelas leis da história. Pós-modernidade pode ser descrita como um momento em que as grandes narrativas entram em crise. E essas grandes narrativas são as explicações sobre a história, sobre o mundo, sobre o futuro. Entre elas nós temos o cristianismo e demais religiões, o marxismo e o iluminismo. E claro que o termo narrativas é utilizado pelos pós-modernos, porque segundo esses idealizadores dessas grandes filosofias da totalidade, não eram apenas narrativas, mas eram explicações totais do mundo. Assim, pela pós-modernidade, se nega qualquer fundamento, qualquer fundamentação, qualquer filosofia última. Não existe, segundo esses autores, um real, realmente real, mas apenas narrativas sobre o real. Assim, toda e qualquer visão do mundo que se diz detentora da verdade e totalizante é uma visão equivocada. Portanto, com a pós-modernidade, nós temos três grandes crises: a crise da verdade, a crise da certeza e a crise das utopias. Citarei agora dois grandes pensadores, Lyotard e Derrida, e suas críticas a essas visões totalizantes do mundo. Lyotard nasceu em 1924 e morreu em 1998, e por encomenda do governo de Quebec, em 79 ele lança a obra chamada A Condição Pós-Moderna. Nessa obra, há a primeira definição filosófica do mundo pós-moderno, da pós-modernidade. Ele parte da ideia de que os saberes, como as ciências, a literatura e a arte, sofreram grandes mudanças no século XX, porque dissolveram-se as grandes narrativas ideológicas, os grandes metadiscursos. E essas narrativas sustentavam o projeto da modernidade, o projeto do iluminismo, o projeto do marxismo, dessas grandes filosofias totalizantes. Cessa, assim, a busca do sentido da história. Todas as grandes filosofias da história do período moderno, por exemplo, buscavam um telos, uma finalidade, um sentido para a história. Para Lyotard, para Foucault e para Derrida, por exemplo, não há sentido na história. Essa busca de um projeto universal, unitário e totalizante fracassou. Portanto, o que caracteriza o período pós-moderno é uma nebulosa de elementos, é uma fragmentação, é uma regionalização. Eis então o surgimento do plural, do múltiplo, desse tipo de pensamento, em substituição ao pensamento unitário e totalizante. E além de abandonar essa visão centralizante do homem e da razão, Lyotard e o pós-modernismo abandona também a visão providencialista da história. Outro ator importante nesse período é Derrida. Derrida nasceu em 1930 e morreu em 2004. Irei apresentar aqui três grandes momentos de sua filosofia. O primeiro momento, que tem como marco a década de 70 do século XX, é a sua crítica em relação à visão linear do tempo e da história. Derrida desenvolve aqui uma crítica desconstrutiva do significado transcendental e teleológico da história. A ideia de telos enquanto linearidade é criticada por ele, lembrando que essa ideia foi formulada por Santo Agostinho, que dizia que a história é linear. Ela existe enquanto um início e terá um fim. E essa linearidade da história, ela surgiu para superar a visão cíclica dos gregos. Portanto, para o mundo grego existia a visão cíclica, para Agostinho, no período medieval, surge a visão linear. No período renascentista, os autores voltam a ter uma visão cíclica, porém a partir do século XVII em diante, até em meados do século XIX, se defende essa visão linear da história. O que acontece no século XX é a crítica à filosofia da história enquanto uma teleologia e uma linearidade. Derrida, então, se filia a essa crítica, falando que não há sentido na história e que a história não caminha numa via linear. Já no seu segundo momento, na década de 80, ele critica essa mística do fim da história e esse afã escatológico que ela possui. E aqui nós podemos citar que, ao criticar essa mística do fim da história, ele está criticando diretamente a filosofia marxista e hegeliana. E essas visões apresentam uma espécie de fim da história, de um apocalipse, e é isso que Derrida está criticando. Já na sua última fase, ele apresenta uma série de preocupações ético-políticas. E mediante a influência do judaísmo e de uma expectativa messiânica, ele nos apresenta um porvir, que é plural e incondicionado. Derrida leva a cabo uma desconstrução de inúmeras cópulas da metafísica tradicional.
parafraseando ele, é encontrado sempre por baixo da cristalização dos conceitos, não apenas uma indeterminação dos limites de um em relação ao outro, abrindo-se em quiasmos indecidíveis, como também, se não sobretudo, uma subordinação hierarquizante de um ao outro, oposições que se reconhecem nas cópulas ontológicas primeiras e suas múltiplas declinações. E aqui citarei alguns exemplos disso que ele está tratando, dessa desconstrução dessas cópulas. Por exemplo, o inteligível e o sensível, o espontâneo e o receptivo, a autonomia e a heteronomia, o empírico e o transcendental, o imanente e o transcendente, o interior e o exterior, o fundador e o fundado, o fonético e a escrita na linguagem, a razão e a loucura na psicanálise, o sentido próprio e o sentido figurado na literatura, o masculino e o feminino na teoria dos gêneros, o homem e o animal na ecologia, a besta e o soberano no campo político e, por fim, a teoria e a prática no próprio pensamento. Enfim, vimos aqui que a pós-modernidade tem como grande objetivo a crítica das grandes narrativas totalizantes que se desenvolveram principalmente no período moderno, no iluminismo. Portanto, esse período pós-moderno é uma espécie de período posterior ao grande iluminismo, ao grande século das luzes. Até mais!